Todos encontraram? Assim nos diz a santa, bendita, doce e gloriosa palavra do Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mais uma vez, se pelo nome de Cristo sois vituperados ou injuriados, ou em outras palavras, sofreis, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva, infalível e eficaz, mais penetrante que qualquer espada afiada de dois gumes, penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as atitudes do nosso coração. Sonda-nos nessa noite, que a tua palavra venha sondar a cada coração, que o Santo Espírito, que a tudo ele sonda, investiga, procura em cada coração aquilo que cada um necessita, e que a tua palavra possa suprir em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, se alguns aqui bem recordam, nós falamos sobre o segredo da força de Paulo. Qual era o segredo da força desse apóstolo que escreveu mais cartas, livros em toda a Bíblia? 14 cartas no Novo Testamento. Essas cartas do apóstolo Paulo até hoje nos servem de incentivo, nos dão força, nos trazem inspiração. Paulo, grande herói do Novo Testamento, depois do Senhor Jesus Cristo, é ele o qual nós mais admiramos em todas as páginas do Novo Testamento. Mas qual o segredo da força dele? No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ou da segunda, melhor dizendo, Paulo fala de um tal de um espinho na carne que ele tinha. Ele tinha, nós não sabemos, ou alguma fraqueza, alguma doença, algum mal, que ele denomina, ele chama, ele caracteriza como que um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se engrandecesse ou não se ensoberbecesse com as grandezas das revelações que Cristo havia dado a ele. Ele conta que ele subiu até o terceiro céu. Nós sabemos que existe esse primeiro céu que nós vemos com os nossos olhos, existe o segundo céu onde estão as constelações, onde estão os planetas, onde está a Via Láctea, mas existe um terceiro céu que esse homem não pode atingir, foguete não pode ir até lá, aviões ou aeronaves não podem cruzar. Mas Paulo, ele disse que ele foi até o terceiro céu, não sabe se numa visão, como foi. Ele foi até onde está o trono de Cristo. E ele pôde contemplar coisas maravilhosas. São essas coisas que a Bíblia fala, que estão reservadas para nós. E Paulo era um homem que tinha muitas revelações de Deus. Mas ele tinha na vida dele um nivelador, um limitador, algo que não deixava ele subir, algo que não deixava ele se ensoberbecer. E todas as vezes que ele estava para inchar um pouquinho, todas as vezes que ele começava a achar que talvez ele era mais especial que outros irmãos, pelo fato de Deus tê-lo escolhido para essa grande obra, vinha ali um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear o rosto. Era algo que deixava Paulo abatido, era algo que deixava Paulo para baixo, era algo que Paulo queria se livrar. E ele por 3 vezes orou ao Senhor para que o afastasse dele esse espinho na carne. E o Senhor respondia somente a Paulo: Paulo, não vou fazer isso, porque, veja bem, Paulo, a minha graça te basta. Só basta para você minha graça.
Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha o segredo da força de Paulo. Você queria saber qual o segredo da força de Paulo? Era a sua fraqueza. O segredo parece um fato meio contraditório. O segredo da força de Paulo era exatamente a sua fraqueza. Isso mesmo. O grande segredo da força de Paulo era a sua fraqueza. Sabe por quê? Porque Paulo, quando ele sentia-se fraco, quando ele estava abatido, quando ele estava para baixo, era aí que ele se agarrava nos pés do Senhor e dizia: Senhor, eu não te largo por nada. Senhor, eu não te deixo, porque se eu te deixar eu vou perecer. Senhor, eu quero me agarrar em ti para que tu me conduza pela tua mão. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos segura pela mão direita e nos diz: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. Eis que eu sou contigo. Eu sou contigo quando você passar pelos rios, quando você passar pelo fogo. Pelos rios não te submergirá, pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor que te guarda. O que é melhor? Ser forte, independente do Senhor, ou ser fraco e totalmente dependente do Senhor? Fraco e totalmente dependente do Senhor. Caído, mas caído aos pés de Cristo, revelando toda a nossa fragilidade, toda a nossa impotência, toda a nossa dependência do Senhor. E outros heróis da Bíblia, se vocês abrirem a Bíblia junto comigo na carta escrita aos Hebreus, nós vamos ver que também tinha o mesmo segredo, porque a palavra de Deus diz que da fraqueza eles extraíam força. Vamos ver juntos comigo? Da fraqueza, os heróis da Bíblia extraíam força. Mas que paradoxo, que ideia contrária, que ideia estranha. Tirar a força exatamente da fraqueza, mas é a fonte da força, a fonte da nossa força está na fraqueza. Olha o que diz Hebreus capítulo de número 11. Depois de falar de tantos e tantos heróis da fé, o autor dessa carta ele diz mais no versículo 32: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza isso, olha, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho